Muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula aqui, vamos falar sobre máscara. Eu postei um vídeo sobre máscaras lá no meu Instagram, e aí eu vou destrinchar esse vídeo aqui, toda a parte de máscaras que a gente fez nele, efeito clone, como iluminar às vezes, só algum ambiente usando máscara, fazer transição, né, passando por cima de algum objeto, enfim. Vamos destrinchar a máscara aqui, várias possibilidades que a gente consegue fazer com essa ferramenta, que é uma das principais ferramentas para mim que o editor precisa saber, porque é a partir dela que é a base para vários outros efeitos, você criar outros efeitos, você misturar a máscara com outros efeitos. Então, a máscara, querendo ou não, ela é um dos principais efeitos a serem dominados, principais ferramentas a serem dominados, acredito hoje. Vamos utilizar o Premiere, tá? Aqui pelo computador. E a gente também tem uma aula aqui no canal mostrando como fazer pelo celular, utilizando o CapCut. Então, se você é um mobile, quer aprender de forma mobile, a gente só procurar aqui no canal que você vai conseguir ver isso. Vamos agora para a aula direto. Bom, pessoal, estou exatamente com o dito cujo aqui, né? O vídeo que eu comentei lá aqui no início do vídeo, né? Que a gente fez, falando sobre as máscaras. Deixa eu tirar todo o áudio aqui, só para a gente ficar com a parte de vídeo, né? Então, basicamente aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem é um efeito clone. Já vou falar sobre ele aqui agora. Vou dar só uma introduçãozinha aqui, né, na parte de máscaras. Aqui nós também temos um efeito bem legal que é eu passando na frente e cria essa transiçãozinha aqui. Outra que aqui acontece que é a mesma forma, né, mesmo padrão, né, cria a transição passando na frente desse objeto aqui, né, que no caso é uma árvore. Mudando o cenário ali de fundo, ó, a gente criou um cenário utilizando inteligência artificial e aí fizemos mudar esse cenário isolando com a máscara. Outro efeito clone, só que um pouco mais avançado, que a gente criou vários clones aqui no caso, né? Aqui, ó, a gente criou vários clones e eu até fiz uma jogadinha legal aqui de edição, que eu botei como se fosse a máscara aqui para as pessoas entenderem, né? O que mais a gente tem aqui? Não, de máscara foi isso. A gente também teve um pouco de iluminação que eu mexi, né, em relação à iluminação do vídeo como um todo, como aqui, ó. Se você ver, tá só eu, tá tudo mais escuro, mas eu tô mais iluminado, enfim. São algumas ferramentas que a máscara nos possibilita. Galera, se eu ficar fungando durante o vídeo, é porque a gripe me pegou e eu tô no final da gripe, perdão. Enfim, continuando aqui, vamos falar primeiramente sobre a máscara como, num geral, como que ela funciona e como que a gente pode utilizar ela. Eu vou só isolar tudo aqui que não seja máscara, para ficar mais fácil da gente forçar aqui, né? E aí eu já continuo. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Basicamente eu gravei um vídeo, esse vídeo aqui num tripé, vim aqui pro lado esquerdo, né, vim para esse lado de cá, e aqui, né, eu fiz a fala, no caso seria o lado direito da câmera, mas aqui como eu tô falando é o lado esquerdo, fui pro outro lado e fiz a fala. O mais interessante aqui seria se eu tivesse estado com outra camisa, né, que pra parecer que realmente como se fosse duas pessoas ali, mas eu decidi gravar esse vídeo, foi até bem improvisado na gravação dele, mas funcionou bem. E aí eu tenho aqui isolado os dois takes, ó. Tem um take aqui nessa parte de baixo e eu tenho um take aqui nessa parte de cima. O que aconteceu aqui? Basicamente eu criei uma máscara entre eles e fiz o efeito clone. Eu vou explicar de forma bem básica como que a máscara funciona. Vou pegar esse daqui, vamos duplicar e jogar para o lado. Jogar aqui para o lado e deixa eu até liberar isso daqui, que agora eu não vou precisar mais isolar. Vou trabalhar um pouquinho mais para o lado da minha linha do tempo, que eu não mexo no que já foi editado. Então, eu tenho esse vídeo aqui, correto? Tudo que eu crio, eu vou criar uma máscara aqui. O que é a máscara? São essas três ferramentinhas aqui que a gente consegue criar uma máscara. A elipse, a gente consegue criar uma máscara mais arredondada, tipo um círculo, um oval, um ovo. O quadrado já vai criar ela com um polígono de 4 lados aqui, né? E a caneta, que aí eu vou ter uma criação livre de máscara, vamos assim dizer. Quase sempre eu utilizo a caneta, que eu acho mais fácil, e é o que eu vou utilizar agora. Cliquei na caneta, você vai ver que ó, o mascarar já abriu aqui, e tudo que eu clicar aqui dentro eu vou criar uma máscara. Então eu vou criar uma máscara no meu rosto ali, ó. Eu vou dar um zoom só no meu rosto, e aí eu vou criar uma máscara aqui, ó. Mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, viu só? Quando eu fechei os pontos, ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui pra vocês entenderem, ó. Fui clicando ao redor aqui, ó, foi criando vários pontinhos, correto? Quando eu fechei esse aqui e cliquei novamente no ponto aqui, ó, ele fecha a máscara, entendeu? Quando fechou a máscara, eu criei uma máscara ali ao redor do que eu fiz. Existem duas formas, onde ela mostra o que está dentro, né? Ou seja, ela mostra o que está dentro do que eu isolei ali. Ou seja, só o que está dentro está sendo mostrado, o resto ficou tudo transparente ali, né? Ficou preto porque está transparente.
Ou eu posso inverter, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, invertido, e aí o que tá dentro apaga, ou seja, não mostra o que tá dentro, tá mostrando só o que tá fora da máscara. Enfim, basicamente é assim que a máscara funciona, eu consigo isolar certas partes do vídeo. Algumas funções que a gente tem aqui dentro da máscara, que vale a pena a gente comentar rapidamente. A parte de caminho de máscara é caso você queira animar a máscara, criar um keyframe aqui, ó. Vamos clicar no reloginho aqui, ó, do caminho de máscara, criando um keyframe. Eu vou avançar um pouco para frente e vou mexer essa máscara aqui, ó, para o lado. E aí agora a gente tem esse movimento acontecendo. É dentro de caminho de máscara que isso acontece. Difusão é muito interessante, que ela cria uma difusão ali, ó, tá vendo que tá aumentando essa bordinha dela, é a difusão aumentando, e aí a gente deixa a máscara mais suave, ou a gente pode zerar isso e deixar a máscara mais dura. Deixa eu aumentar a difusão aqui, que vocês vão entender melhor. Ó, eu vou deixar a difusão bem grande, ó. E aí você viu que ficou mais suave as bordas. E aí antes estava bem dura dessa forma aqui. Lá ele. Continuando aqui, a opacidade da máscara, né? Basicamente é só para, lá, ó, o que tá lá dentro vai sumir na opacidade, bem básico. Expansão de máscara é bem interessante, porque isso aqui é só para crescer. Por exemplo, sua máscara tá ali. Pô, eu quero expandir um pouquinho para fora, para pegar um pouquinho mais das bordas. Você pode só aumentar aqui, ó, e aí ele vai expandindo isso, sem você ter que mexer nas bordas. E o mais legal é que ele arredonda também as quinas agora, você consegue dar uma arredondada nas quinas, ou você pode fazer isso para dentro da mesma forma, tá? E olha lá, ó, a borda ficou mais arredondada, como eu te disse. Parte de opacidade normal, aqui já é coisa de opacidade do próprio vídeo em si, não é tanto da máscara. Beleza, criamos isso, vou excluir essa máscara, vou dar um delete nessa máscara aqui, e aí agora a gente vai fazer o primeiro efeito, que é o clone. Então, como eu disse, temos esses dois vídeos, vou voltar aqui pro sem ser com zoom, esse aqui já tá até com a máscara aplicada, eu vou apagar essa máscara. Beleza. E aí eu tenho os dois vídeos aqui, ó, com a câmera em cima de um tripé. Eu até tive um probleminha aqui, porque no dia eu não tava com o tripé certinho, eu tava só com o gimbal. Então eu travei o gimbal pra gravar essa cena e dei uma mexidinha na câmera. Se vocês repararem, ela dá uma subidinha. Só que eu consigo ajustar isso aqui com a difusão. O ideal é que fique no tripé e não movimente por nada, pra fazer o efeito clone acontecer de forma perfeita. Vamos lá, então, vou jogar um vídeo em cima do outro, ó, o vídeo aqui, e vou jogar o outro clone por cima, ficou um em cima do outro. Então eu só preciso isolar um dos clones aqui para aparecer o que está embaixo. Então eu vou lá na caneta, e aí eu vou vir aqui, ó, e criar uma máscara isolando esse clone aqui. Vou só isolar ele, vou fazer um círculo ao redor. Poderia fazer só uma linha aqui, como um todo, né? Poderia, mas eu quis fazer só um círculo ao redor. Tá vendo que aqui, ó, tá vendo que ficou um pouquinho diferente por conta do tripé, meio que eu tava só com imã, não tava com tripé? Olha lá como é que ficou diferente. Então por isso que tem que ter um tripé para ficar bem certinho. O que que eu fiz aqui para disfarçar isso? Eu aumentei a difusão. Eu vim aqui, ó, na difusão, aqui em cima na esquerda, e aumentei ela. Quando eu aumentei a difusão, ó, deu uma misturada ali, ó. Deu uma misturada. Se eu aproximar, é claro que eu vou ver, mas ninguém vai ficar aproximando no vídeo. As pessoas vão ver o vídeo assim, ó. E aí com um monte de elemento que a gente coloca na tela, legenda e tudo mais, as pessoas nem vão reparar isso. Então, o primeiro efeito é esse, é o efeito clone. Então, basicamente é isso. Vamos pro próximo? Vamos fazer os próximos aqui. O próximo que a gente fez aqui foi passando na frente do objeto. E aí tem dois que a gente fez, eu andando ali e o outro é da árvore aqui. Vamos usar esse da árvore que vai ser mais simples a gente explicar isso. Vamos lá. Basicamente aqui, o que aconteceu? Eu vou só puxar aqui, porque tem uma camada de ajuste por cima de tudo e aí vai atrapalhar. Pronto, só puxei aqui para revelar. Ok, aqui nós temos o take meu falando ali, né, ao fundo. E esse mesmo take falando, eu pedi para quem estava filmando passar ao final na frente de um objeto. No caso, a gente tinha uma árvore ali. Então, enquanto eu falava, quando eu terminasse de falar, ela só já continuasse com a câmera e passasse na frente do dito cujo objeto, né? No caso aqui que a gente utilizou foi a árvore. Então, se vocês verem, eu acredito que seja esse take aqui, eu vou isolar ele aqui para o lado para facilitar para a gente. Se vocês verem esse take aqui, ó, que é o da árvore, ele tá com a máscara aplicada, uma máscara que teve movimento na máscara dela. Eu vou até tirar a máscara aqui para vocês verem. E olha lá, o que acontece é simples assim, ó. Então, acontece um movimento, ó. Do outro lado, não, existe um cenário normal, só que eu quero isolar isso daqui. O que eu faço? Eu crio uma máscara, olha lá. Eu crio uma máscara, se vocês verem aqui, ó, o ponto azul.
Criei uma máscara onde eu isolei aquilo ali, entendeu? E aí eu pedi pra máscara fazer o seguinte. Eu inverti a máscara, falei, tudo que tá dentro da máscara eu quero que some. Então eu sumi com o que tava dentro da máscara. E aí eu criei essa animaçãozinha aqui. Criei o keyframe de caminho do objeto e à medida que fui andando, né, eu fui ajustando. Vamos fazer isso daqui ao vivo? Vamos fazer isso daqui rolar agora? Vamos lá. Aqui eu vou vir mais pra frente um pouco. Vou isolar, né, o que eu quero, no caso, só a árvore. Eu vou fazer bem mais ou menos aqui, galera. Não vou fazer com calma, não, pra acelerar esse vídeo e não ficar muito longo. Isolei. Agora, no caso, ele tá mostrando o que tá dentro da máscara. Eu quero que ele some. Então, eu vou clicar em invertido. E aí, vou clicar em caminho de máscara. Vou clicar aqui no reloginho do caminho de máscara para criar um keyframe. Vou voltar pro início do vídeo aqui. Vou clicar no mascarar aqui para mostrar minha máscara ali. E vou encontrar o ponto em que começa, que no caso é aqui, ó. Fiz isso, eu vou avançar para frente. À medida que eu avanço, minha máscara tem que movimentar certinho para acompanhar a árvore. Vou avançando para frente. Não precisa ir de frame a frame necessariamente. Se você quiser ter esse cuidado todo, tudo bem. Eu não vou fazer, eu não fiz isso porque é um movimento mais suave de fazer isso. Olha lá, vou revelando. Aí aqui no caso, ó, a máscara começou o tamanho dela não ser suficiente. Só eu vir aqui, ó. Se eu fizer essa seleção aqui, ó, clicar, puxar para baixo, eu seleciono só os dois pins aqui. Calma aí que eu tô mexendo na curva da máscara sem querer. Aí, e arrastar, ó. Os dois pins só que eu selecionei vai ser arrastado. Vou jogar para lá. E assim eu continuo o movimento. Opa, saiu aqui do mascarar. Só eu selecionar de novo. Continuo o movimento. Faço o mesmo esquema. Movimento. Os dois pins pro lado. Aí. E enfim, olha lá. Acontece esse movimento. E para deixar ainda melhor, para não ficar essa dureza ali na árvore, eu vou dar uma suavidade, né, nessa borda dela. Vou aumentar a difusão. E basicamente é assim. E aí tudo que eu jogar aqui por baixo vai aparecer. No caso, por exemplo, se eu pegar um outro take aqui qualquer, ó, joguei aqui pra baixo, ó lá. Então vira essa transição, ó. Porque o que eu joguei ali apareceu. Bem legal para fazer uma transição invisível, vamos assim dizer, e acaba chamando bastante atenção. Fica bem legal mesmo. Um outro ponto que rola a gente falar aqui, esse daqui a gente é os clones. Nos clones aqui, mesmo esquema, a diferença é que você vai agora ter que criar mais máscaras. Deixa eu aparecer aqui, ó. Então eu fui criando várias, uma em cima da outra. Não tem muito segredo. Essa parte aqui é o mesmo esquema daquele efeito clone que a gente fez, tá? Essa parte aqui, ó, do cenário. Esse do cenário é um pouquinho mais elaborada. E aí eu vou separar um vídeo onde a gente vai falar sobre rotoscopia. E aí a gente vai abordar melhor isso daqui. Mas não teve muito segredo em relação à máscara aqui. O que que eu tenho? Eu tenho o vídeo original aqui. No caso, é este aqui. Esse é o vídeo original, ó lá. Ele sem nada no fundo. Eu tirei um print disso aqui, joguei no Photoshop e selecionei ali onde eu queria que ele criasse um cenário e criei um cenário. Olha lá, criei um cenário com meio montanhas e floresta de fundo. O que acontece é que o cenário é um vídeo, né? Então minha cabeça aqui, ó, foi pro saco. Por quê? Porque o cenário em si, olha, ele tá aqui. Só que o que eu fiz? Eu isolei nesse cenário com a máscara. Então, eu pus a máscara só no quadradinho ali, ó, onde eu queria que tivesse a imagem, porque é um vídeo, então eu preciso do movimento meu. E aí, na minha cabeça aqui, onde foi comida, eu criei uma rotoscopia. O que que é essa rotoscopia? Essa rotoscopia, olha lá, eu meio que isolo alguma coisa. Eu vou explicar mais pra frente numa aula como fazer rotoscopia de forma profissional, mas não vou deixar nessa porque senão vai ficar muito longa e é um efeito que tem que ser uma aula específica dele. Então, assim, de máscara aqui, a gente só isolou a imagem e botou a rotoscopia por cima. Não teve tanto segredo assim nessa parte aqui. Outra coisa que vocês conseguem fazer com a máscara seria, por exemplo, isolar algum efeito, vamos assim dizer. Vamos supor que pode ser essa cena aqui. Não, pera. Deixa eu ver qual cena vai ser melhor pra gente fazer isso. Pode ser essa. Vou pegar essa cena aqui, vou puxar aqui pro lado. E aí, eu quero, por exemplo, só iluminar a minha ali, só eu. Ou vamos supor que seja só isso mesmo, depois a gente melhora isso. O que que eu posso fazer aqui? Aqui ele tá com alguns efeitos aplicados, eu vou tirar todos
os atributos aplicados dele, vou deixar ele parado, pronto. E aí eu vou vir aqui agora em mascarar. Perdão, em mascarar não, em cor de Lumetri. E vou aumentar a exposição, porque eu quero clarear esse vídeo. Mas, pô, se eu tô clareando, pra me clarear eu ali, tá clareando tudo junto. Tem como eu isolar só eu? Tem. Assim que eu apliquei a cor de Lumetri aqui, ó, nos ajustes de efeito na esquerda superior, você vê que embaixo de cor de Lumetri tem as opções de máscara. Que é pra quê? Que é pra eu criar uma máscara só com a cor de Lumetri. Vamos supor que eu queira só aqui nessa parte que suba a exposição. Olha o que aconteceu. Isolou a exposição só nessa parte. Então eu consigo só me iluminar. Posso aumentar a difusão ali, ó. E pronto, eu tenho o meu rosto iluminado em relação ao resto. E aí, óbvio, eu teria que fazer uma animaçãozinha para isso acompanhar enquanto eu ando e tudo mais. Caminho de máscara, já igual a gente fez ali na árvore, tá? Mas eu consigo iluminar só uma região. Algo que eu gosto muito de fazer com isso é, por exemplo, se eu aplico um efeito especial, vamos vir aqui, só deixa eu apagar isso. Aí, pronto. E a cor de Lumetri também. Se eu crio um efeito especial, vamos supor que eu crio um efeito de raio, onde eu venho correndo aqui, ó, vim correndo, o efeito do flash. O raio que sai do flash, ele tem luminosidade, ele tem reflexo, então ele tem que rebater o reflexo em outros lugares. O que eu faço é criar a máscara para esses lugares serem iluminados também. Acho que até rola fazer uma aula só ensinando esse efeito, é um efeito que as pessoas gostam muito de aprender, depois rola fazer uma aula ensinando esse efeito, mas basicamente eu pego a máscara e misturo com outros efeitos, entendeu? Então, uma coisa que você consegue fazer é isolar algum efeito em si em certas partes. Entendeu? Então, galera, vocês acabaram de ver a imensidão de possibilidades que a máscara acaba te criando. E é claro que esse aqui é só o início de algo muito grande. Então a gente vai ter outros vídeos aqui onde a gente vai explorar efeitos específicos em que a gente vai falar com o que a máscara utiliza. Por exemplo, a gente pode fazer um efeito clone avançado, onde o clone passa por cima do outro. Então a gente vai ter máscaras junto com outros efeitos. Só que é importante saber primeiro base, né, a base das máscaras, para depois a gente ir para esses outros efeitos. Não adianta a gente já começar os outros efeitos, porque quando eu falar, clica em máscara, clica aqui, clica ali, as pessoas vão ficar ficando perdidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clica aqui no curtir. Se querem receber mais conteúdo sobre filmagem, sobre rotina de um filmmaker fitness, né, que tenta ser fitness, sobre até outras coisas, alguns quadros a mais que vai ter aqui, se inscreve no canal. Tô tentando voltar aí com o YouTube de forma frequente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!